som. Boa noite, irmãos. A paz sejam convosco, amém? Vamos estar colocando em pé para estar dando início à aula de hoje. Eu convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor no Salmos de número 128. Salmos de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Amém. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Vamos estar fazendo uma oração, então, para estar dando início à aula de hoje. Senhor, meu Deus e Pai, nos colocamos agora, meu Deus, em Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, para Te agradecer, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua casa, Senhor, para mais uma aula de escola bíblica, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu, meu Pai, e também por todos os livramentos, Senhor. Agradeço neste momento pelos irmãos que puderam estar aqui conosco, Senhor, para estar aprendendo da Tua palavra, Senhor. Também te peço, meu Deus, pela vida do irmão Jairo. Seja com ele, Senhor, que ele transmita a Tua palavra aos nossos corações. Amém. Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Os irmãos podem se sentar. Hoje, terceira aula. Então, nós vamos estudar a partir do capítulo 9 de 2 Samuel. Nós terminamos, então, na última aula, falando das vitórias, né, de Davi, a consolidação, né, do seu reinado, né, já sobre todo Israel. No capítulo 9, então, nós vamos observar uma atitude bastante generosa, né, da parte de Davi. O título diz assim, né, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Nós devemos lembrar que Jonatas, né, filho de Saul, que acabou morrendo na batalha, era muito amigo de Davi. Eles tinham uma amizade muito mesmo, muito ligação forte um com o outro. E, inclusive, né, Jonatas chegou a salvá-lo, né, em ocasiões que o pai dele tentava matá-lo. E ele aqui sente, então, o desejo de ver, né, se tem aqui um descendente de Jonatas para poder fazer-lhe ser, né, bondoso para com essa pessoa, né, poder ajudá-lo. Ele faz essa pergunta no versículo 1, 9:1. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Nós vamos ver, então, aqui no versículo 2, começa a discorrer, né, fala que havia um servo, chamado Ziba, que era da casa de Saul, e que diz que existe, então, o filho de Jonatas, né, que seria aí o neto, então, de Saul. Versículo 3. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aqui nós devemos recordar, né, que quando Israel foi invadida pelos filisteus, a ama, né, a mulher que cuidava dessa criança, né, o filho de Jonatas, né, naquela pressa e até dá para entender, né, a situação que ela estava passando. Então ela acabou derrubando esse menino e ele acabou ficando, então, com essa deficiência. Mas acabou sendo preservado, né, e acabou sendo, tendo, né, sua vida poupada, porque ele fugiu, né, a sua ama o levou, e ele estava em Lodebar. Versículo 5. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar
da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, então esse era o filho de Jonatas, neto de Saul, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. No versículo 7, então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha que atitude diferenciada de Davi. E por quê? Nós vamos ver, vamos pegar aqui um exemplo. Em 1 Reis, né, nós estamos ainda aqui em Samuel, mas vamos avançar um pouco lá na frente. 1 Reis, capítulo 15, versículos 28 e 29. Diz assim, Baasa, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Tanto que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida, a todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o Silonita. Então veja que era uma prática naquela época, nós vimos também, já passamos por esse texto, Abinadab também fez a mesma coisa, né, matou todos os seus irmãos. Então, tinha-se essa prática, né, ou seja, o rei não querendo se sentir ameaçado, né, de alguém reivindicar o trono, ele eliminava todos. Então, imagine a situação, né? Alguém ascendia ao trono, ficava preocupado em em alguém tomar o lugar dele, então acabava matando a todos. Nós vemos aqui em Davi justamente uma atitude totalmente diferente, né? Além de ele ter esperado o momento, porque ele não matou a Saul, né? Ele não teve a ver também com a morte de Isbosete, que era um dos filhos de Saul que sobreviveu, mas quem matou o Isbosete foi os próprios servos dele, né? Então, ou seja, acabou não sobrando nenhum dos filhos de Saul. E agora o neto também, que era o único, ele também poupou. Com certeza o Mefibosete, quando se chegou à presença do rei, se prostrou, talvez até estivesse passando pela cabeça dele, né? Será que eu vou sobreviver, né? Porque era comum esse tipo de extermínio da casa real. Mas Davi tinha um pensamento totalmente diferente, né? Ele tinha uma aliança, né? Ele tinha uma ligação com Jonatas, e ele então fez essa bondade e restituiu, não só ele concedeu, né, essa honraria de Mefibosete poder se alimentar ali, junto com o rei, junto com seus filhos, mas também restituiu todos os bens que pertenciam à família de Saul, que seria a herança de Mefibosete. Amém? Então, outra atitude que nós vemos, um diferencial que existia na vida de Davi. Ou seja, com todas essas coisas que nós estamos vendo, nós vamos entrar agora em um outro ponto, que foi uma falha muito grave de Davi, mas tudo isso mostra porque que ele era uma pessoa segundo o coração de Deus, né? Apesar dos erros que ele cometeu e o preço que ele teve que pagar por isso, mas ele sempre voltava o seu coração a Deus. Isso que era o diferencial, né? O senso dele de justiça, de respeitar a vontade do Senhor, né? Reconhecendo que Saul tinha sido colocado pelo Senhor, então ele não pôs a mão no ungido, né? Ele tinha uma aliança aqui com Jonatas, e mesmo depois de morto, ele cumpriu, né? Porque poderia falar, não, Jonatas já morreu mesmo, né? Não. Então nós vemos toda essa forma, né? Esse caráter que ele tinha e que Deus então abençoava ele. Realmente era um rei bastante diferenciado. O versículo 9 vai terminar assim, né? O capítulo 9. Versículo 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome, seria o neto então do Jonatas, né? Cujo nome era Mica.
todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, então ele passou aqui, né, para a capital, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Então, aqui reforça aqui a situação dele e essa honraria que ele teve, mesmo a família dele não sendo mais a família real, né, ele também teve esse reconhecimento. Amém? Capítulo 10. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Olha, outra atitude dele. Note que agora que ele estava no poder, né, ele não esqueceu de pessoas com as quais ele tinha aliança, pessoas que o favoreceram. Olha aqui outra parte do caráter dele. Nós estamos, então, aprendendo, né, vendo esses detalhes da vida dele. Tem algumas coisas que a gente já sabe, né, mais ressaltado, mas são coisas aqui que a gente nem para pensar, né? Mas veja esse reconhecimento que ele teve. Ele poderia falar, agora que eu sou rei, né, acabar esquecendo, né, de quem ajudou ele. Não. Ele agora lembra-se das pessoas que o ajudaram, né? Tem muitas pessoas que, quando sobem, né, no poder, né, acabam esquecendo todo mundo, né? Quando está necessitado, lembra. Agora, quando está bem, não lembra. E Davi não era assim. Ele lembrou desse benefício, né, que esse rei tinha feito para ele. Então, agora que tinha morrido, o rei, né, o filho dele tinha assumido o trono, e ele então manda servos para poder consolar, né, enfim, levar as condolências aqui para o rei, né, que tinha assumido. Só que aí acontece uma situação muito ruim. Versículo 3. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor, Anum: pensas que, por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a seu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Então, já colocaram aqui uma dúvida no coração do Anum, né? Tomou então Anum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba e lhe cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Ou seja, fez aqui um ato de vergonha, né, com aqueles servos. Só que aqui nós temos que entender o seguinte: Davi não foi pessoalmente consolar esse rei, o Anum, mas ele mandou os seus embaixadores. Mandar os servos aqui estavam representando diretamente ele, né, como um embaixador, né? Ele está no outro país, mas ele representa o país que ele está. Se você fizer qualquer coisa contra o embaixador, você está fazendo contra o país. Nós vemos que sempre mostra em jornal, né, situações como essa, pessoas invadir uma embaixada ou tomar qualquer atitude que você ofende aquele país que está sendo representado. Da mesma forma aqui, esses embaixadores foram ofendidos. É a mesma coisa que tivesse sido feito isso com Davi. Então, veja que o problema, né, de pessoas que estão no poder terem assessores, pessoas próximas, que não são sábios para aconselhar. Então, cabe também àquele que está no poder saber avaliar as situações. Não é? Nós vimos que ele tomou aquela palavra como sendo verdade, né? Então acho que são espiões mesmo. E acabou fazendo isso, aceitando aquele conselho errado. Nós tivemos oportunidade já em outro estudo, né, falar, né, sobre isso, sobre esses conselheiros, né, e quanto isso é problemático, né? A pessoa acabar tomando por essas decisões baseada apenas numa opinião e acabar tendo a consequência disso, né? Ou seja, todo o reino pode ser prejudicado em função de um conselho que a pessoa recebe. E aqui, então, ele toma esse conselho como uma verdade e toma uma decisão em cima disso, fazendo, então, essa desonra com estes homens. Consequentemente, causando aqui um grande embaraço, né, com Davi, que justamente tinha mandado uma pessoa para poder honrar a ele e a seu pai. Então,
é muito importante, né, as pessoas que estão no poder, né, estar cercado de pessoas, avaliar, né, os conselhos que ele recebe. Nós vemos a situação, né, que já teve pregações sobre isso, quando Samaria, né, ela foi cercada, nós vemos que o rei da época, né, acabava se aconselhando naquele capitão, que não tomava atitude nenhuma, o cerco, o tempo foi passando, ainda quando chegou a mensagem, né, de que haveria provisões, ele falou, mas nem que abrisse a janela do céu, né, quer dizer, ou seja, uma pessoa totalmente despreparada, né, para aconselhar, e se não fosse ali, aqueles leprosos, né, terem descido ao arraial dos inimigos, né, ninguém saberia ali que tinha a provisão. Ou seja, por quê? O rei estava com conselheiros ruins e estava seguindo ali aquelas instruções, né, não tomava nenhuma atitude, né, porque era mal aconselhado, né. Então, a Naamã, nós vemos também o caso Naamã, né, que aí já foi o contrário. Naamã, quando ele chegou, né, diante de Eliseu, não foi atendido por Eliseu, foi pelo servo dele, e, olha, vai lá, se banha e vai ficar curado. Ele achou uma ofensa isso. Só que os seus servos já fizeram o contrário, né? Meu senhor, né, se me pedisse coisa mais difícil, o senhor não faria? Então, tipo, atende o que ele está falando, né? Se eles fossem maus conselheiros, falaria, não, o senhor deve ir lá e matar ele, né? Não pode fazer um negócio desse, ou então vamos embora, deixa isso para lá, né? Não vai fazer se submeter, né, a uma vergonha dessa, né, de tomar banho num rio tão sujo, enfim. Mas foi bem aconselhado e foi bem-aventurado, né, com esse conselho. Então, aqui, né, fizemos essa pausa para observar que um conselho, né, dado errado e a pessoa acatar aquilo, não avaliar as consequências, né, parecer bem aos olhos dele, né, como algo de você mostrar poder, né, porque uma das coisas parece que instiga as pessoas a tomarem esse tipo de atitude é que aquilo parece que exalta o poder da pessoa, não é isso? Não, faz isso, né? Então, fala, não, realmente eu sou o rei, vou tomar essa atitude, né? Não é assim? Então, é um cuidado que tem que se tomar. Nós vemos também filho de Salomão tomando atitude semelhante. E ele conseguindo, ele teve assim, digamos um pouco o cuidado de fazer uma entrevista ali, ou pedir, né, conselho das pessoas que tinham crescido com o seu pai, né, os anciãos, e aqueles que tinham crescido com ele, os jovens. Só que ele achou que o conselho dos jovens era melhor, porque demonstrava poder. Porque o povo estava pedindo para aliviar os impostos. Mas o jovem falou, não, seja mais duro ainda. E ele seguiu e acabou dividindo o reino de Israel. Então, seja importante aqui observar que conselhos, né, devem ser bem avaliados por quem está no comando que vai tomar aí uma decisão. E ele acaba fazendo, então, essa desonra com esses homens. Olha que o importante aqui também é observar. Isso está no versículo 5, certo? Então, aliás, no versículo 4. No versículo 5, sabedor disso, chegou isso até Davi, Davi enviou mensageiros a encontrá-los porque estavam sobremaneira envergonhados. Naquela época, né, a barba, né, do homem era um símbolo, né, da virilidade dele, né, dele ser um homem, né, de ser um representante ali, e voltar com metade da barba, né, as roupas também cortadas pela metade, eles foram envergonhados. Mas Davi toma uma atitude muito correta aqui, ó. Deixar-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Olha a sabedoria de Davi. Não deixou que os homens chegassem até Jerusalém, para que o povo, né, os outros, seus pares, vissem ele desse jeito, os embaixadores. Deixou eles à parte, até que eles pudessem ser restabelecidos, crescesse a barba, né, viessem com outras roupas, e pudessem então se apresentar na sua cidade, né, de maneira digna. Amém? Olha a atitude sábia dele. Agora veja a consequência aqui no versículo 6. E é interessante, nós vimos o versículo 4, vamos fazer isso daí com esses homens. Fizeram, tomou a decisão. Versículo 6. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros a tomar soldo 20.000 homens
de pé dos Círios, de Bet-Reob, e dos filhos de Zobá, 1.000 homens do rei de Maca e 12.000 de Tobi. Notaram? No versículo 4, eles tomaram essa decisão. No versículo 6, já estavam sabendo, olha, ficamos odiosos com Davi, agora vai ter guerra. Ou seja, então eles tomaram uma decisão sem pensar nas consequências. Não é isso que nos dá a entender aqui? Vendo, pois, que haviam se tornado odiosos. Ou seja, segue quando eles não fizeram, eles não pensaram na consequência. Então, veja que, às vezes, essas atitudes abruptas, né, de mostrar poder, enfim, eles não pensaram aqui na consequência. E ela veio, né? Então, o que eles fizeram? Olha, nosso exército não vai ser suficiente para poder fazer frente ao exército de Davi. O que eles estavam fazendo aqui, no versículo 6, quando diz assim, mandaram mensageiros a tomar soldo, né? Ou seja, todo soldado ele é remunerado. Né? Ele era uma função, que inclusive foi uma das advertências, né, que Deus fez para o povo de Israel quando eles quiseram ter rei. Né? Olha, você vai ter um exército, vai ter esse custo, né, de manter esse exército. Aqui esse povo, quando eles falam aqui em soldo, é justamente eles tiveram que pagar, eles contrataram soldados de outros exércitos, porque eles não iam conseguir fazer frente a Davi. Olha a consequência de um ato, né, errado, de envergonhar aqueles embaixadores. Olha o que eles conseguiram achar aqui de encrenca, né, por conta de uma atitude errada. E gasto, né, aqui eles tiveram que investir pesado para contratar esses homens. Né. Ao todo, seriam 20.000, seriam 20 divisões, né, dos Círios, de Bet-Reob, e mais 1.000 soldados de Maca e 12.000 de Tobi. Então, faça a conta aí, né? Vai dar 33.000 soldados, mais ou menos, todos remunerados para essa função, para essa atividade. Então, eles tiveram todo esse gasto aqui para poder se defender de uma situação que eles mesmos causaram. Versículo 8. Versículo 7. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Opa, espera um pouquinho então. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Então, isso aqui confirma o que nós vimos anteriormente. Porque não é que Davi declarou guerra por conta disso. É lógico que ele não tinha gostado do que fizeram com os embaixadores dele. Mas, ouvindo Davi o quê? Ouvindo Davi que eles já tinham se aliados, né, fizeram uma coalizão para poder atacá-lo. Então, aí é que ele toma a atitude de posicionar Joabe com o exército. Entenderam a sequência, irmãos? Né? Olha tudo o que aconteceu em função de uma atitude errada. Né? Eles fizeram essa desfeita, né, essa desonra com aqueles homens que eram os embaixadores. Já pensaram, bom, agora, a hora que chegarem lá, Davi nós nos tornamos odiosos com ele vai montar esse exército, vai nos atacar, né? Então já vamos nos preparar, vamos contratar gente. Davi, quando viu que eles estavam se aliando, né, essa coalizão, então aí sim que ele mandou o exército dele. Olhe o desentendimento aqui, o que causou uma guerra de uma coisa tão simples, né? Que era para ter sido, na verdade, uma aliança. Né? Era para ser algo deles estarem unidos, e, no entanto, ali virou uma guerra. Ou seja, muitas guerras acontecem justamente por motivos, às vezes, até fúteis, né? Pequenos desentendimentos acabam causando um tremendo dano. É aquilo que a gente nota aqui. O objetivo deles, né, de terem todas essas guarnições, né, essas tropas, essas divisões, é porque eles posicionaram, né, para atacar tanto de frente, né, quanto também a retaguarda. E nós vemos então que Joabe, que era o capitão de Davi, também posiciona o exército dele. Versículo 9. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, assim pela frente como pela retaguarda, ou seja, por trás também, escolheu dentre todos o que havia de melhor de Israel e os formou em linha com os Círios, e o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, o qual formou linha contra os filhos de Amon.
Versículo 13. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele e travaram peleja contra os sírios, e esses fugiram de diante deles. Os sírios eram os contratados. Vendo os filhos de Amon, aqueles que contrataram, que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam da outra banda. Então, nós vimos que tinham dois agrupamentos aqui de sírios, né, que eram os contratados. E Soboque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. E informado Davi, ajuntou todo o Israel, passou o Jordão e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu, o comandante aqui, o Soboque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel, e os serviram e temeram os sírios ainda mais, os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. Ou seja, que eles foram contratados, boa parte foi exterminada, e o restante, então, desistiu aqui de lutar contra Davi. Com isso, consolidando ainda mais o reino de Israel. Ou seja, não só na área que eles já ocupavam, que era a área de Israel, mas também as regiões próximas começaram a conhecer que agora Israel tinha um rei bastante eficiente, cujo Deus era com ele, e ninguém conseguia fazer frente a Davi. Então, o nome dele começou a ser engrandecido sobremaneira. Amém? Então, capítulo 11. Aqui é o erro que cometeu Davi. Davi comete adultério com Batseba. Aqui essa história é bastante conhecida, mas nós vamos ver então alguns pontos aqui dentro do capítulo 11. Decorrido um ano, ou seja, depois que aconteceu essa grande vitória aqui com Amon e os sírios, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Então, ou seja, aqui nós vemos Davi não indo mais com o seu grupamento, com o seu exército. A Bíblia não entra em detalhes se isso daí foi algo que ele tinha algo mais importante para resolver, afinal de contas era um reino muito grande, ou se simplesmente, pelo fato de Joabe ser muito bem treinado, o exército estar muito bem preparado, nós vemos todas as vitórias que aconteceram, ele já entendeu que ali ele não precisaria estar presente. A Bíblia não entra nesse detalhe o porquê que ele não participou. Talvez me leve a entender que realmente ele estava bastante seguro de que o exército estava em boas mãos com Joabe. Até porque nós vemos que o versículo diz que eles sitiaram a Rabá. Ou seja, a situação estava aí sob controle. Então, o exército de Israel é que tinha cercado ali os amonitas. Versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram, ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Então aqui, ou seja, ele comete então esse adultério. Nós vemos algumas coisas aqui que é importante observar. A linhagem aqui de Batseba, Nós vemos que Eliã era o pai dela, que por sua vez, eu fiz até algumas anotações aqui, ele era filho de Aitofel. E esse Aitofel foi uma pessoa bastante importante, foi conselheiro do rei. E o Eliã, que era o pai da Batseba, também era um dos valentes de Davi.
Por sua vez, o Urias, né, que era o marido dela, também era um do valente de Davi. Então, é um pouco estranho que ele faça a pergunta, quem que é essa mulher? Afinal de contas, se do palácio ele conseguiu ver, então ela estava ali na vizinhança, não é isso? E provavelmente ele deveria conhecer tudo. Conhecer o parentesco. Então, dá-nos a impressão que ele fez essa pergunta, mas já sabendo quem era. Outro ponto, né, que nós precisamos observar é que aqui começou uma sequência, né, de problemas e de erros. Porque a posição em que ela foi lá, que ela colocou, ela estava se banhando, é um pouco estranha também. Porque nos leva a entender que aquilo aconteceu aquela vez. Se fosse que a casa dela desse essa visão, então ele teria, sempre que ela fosse tomar banho, então ele estaria vendo. Não é isso, não é verdade? Ora, se isso aconteceu, e não seria muito natural que de um terraço você conseguisse ver. Nos leva a entender também que parece que foi proposital isso. Então, quando ela é chamada, ela também se deita com ele. Não mostra que ele forçou, fez alguma coisa errada nesse sentido. Ou seja, houve um desejo das duas as partes, e ambas as partes. Ou seja, ela também errou e ele também errou. Então, essa situação acabou dando errado porque alguém aí não observou, né? Não tomou nenhuma atitude. Foi um erro das duas partes, mais provocado aqui por Davi. No versículo 5 vai dizer que a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida, né? Então aí veio mais um problema, aquilo que pareceu que tinha acontecido e tudo bem, mas aí veio uma consequência. É interessante observar que se ele fala aqui no versículo anterior que ela tinha se lavado a sua imundícia, ou seja, ela tinha passado por um período fértil, né, de menstruação, também ela estaria nos dias de fertilidade dela. E isso acabou, então, acontecendo essa gravidez. Né? Então, tem esse detalhinho aí também, o porquê que é mencionado. Eles tiveram relação justamente numa época que ela estava em período fértil. E aí, então, ela acabou engravidando. E acabou sendo aqui um problema, né? Como que ele ia resolver isso? Porque ela mandou avisar ele que estava grávida. E ele era uma mulher casada. E ele tinha agora que resolver essa situação. Aí ele começa a ter umas ideias, né? Nós vemos que esse foi um dos erros dele também. Ele tinha cometido o erro, ele poderia buscar em Deus, olha, né, eu errei, agora eu tenho que achar uma solução para isso, vou ter que assumir essa situação, não é verdade? Mas aí, parece que naquele momento ele acabou se esquecendo de Deus, só pensando em como resolver essa situação por si mesmo. Então aqui começa a surgir ideias na cabeça dele. E ele vai, então, cada vez mais piorando a situação. No versículo 6, então, ele manda mensageiros chamar Urias, e o Joabe, que era o comandante, manda ele de volta. Nós devemos lembrar que eles tinham sitiado Rabá, eles estavam lá na batalha. Ele manda aviso, olha, manda Urias de volta. Provavelmente, na mente deles, era assim, olha, como ele é um dos valentes, vai receber alguma instrução, né? Vai vir receber alguma instrução, ver como é que está a batalha, e depois vai voltar novamente já com alguma instrução. Provavelmente foi isso que passou na mente deles. Urias, versículo 7, vem a Davi, e ele começa então ali, né? Perguntou como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Ou seja, esse era o pretexto que ele encontrou, como se quisesse saber das coisas que estavam acontecendo. Até aí tudo bem. Versículo 8, depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa do rei, logo lhe seguiu um presente do rei. Ou seja, agradando ele ali, né, você vai voltar para sua casa, né? Então, o que ele imaginava? Urias voltando, vai para a casa dele, né, vai se deitar com a sua mulher, e essa gravidez aí fica, então, justificada. Essa foi a ideia que passou na mente de Davi. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Aí já começou a dar errado o plano de Davi. Versículo 10. Fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não descesse à tua casa?
Por isso que ele tinha mandado esse presente, né? A Bíblia não falou o que é, mas ele ia pegar esse presente, levar para sua casa e aí ele ia ter, né, um relacionamento com a sua mulher. Mas ele não fez isso, ele ficou junto com os servos de Davi. Olha a resposta de Urias, versículo 11. A arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe e meu senhor, os servos de meu senhor, estão acampados ao ar livre. Hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Quer dizer, frustrando aqui mais uma vez o plano de Davi. Aqui, irmãos, eu fui pesquisar um pouquinho aqui, e nós vemos que quando Davi ele estava em batalha, naquela ocasião em que ele buscou, né, dos pães, porque o seu povo, né, os seus homens estavam com fome, e o sacerdote fala para ele assim, olha, mas os seus servos estão, né, purificados? Falou, não, sim, como nós estamos em batalha, nós não deitamos com mulher, né, e que estariam os aptos, né, poder se alimentar desse pão. Então, eles acabam se alimentando. Ou seja, então era costume deles se abster, né, para estar consagrados ali para aquela batalha. Então, Urias estava observando isso, por isso que ele não desceu. Ou seja, Davi estava justamente tentando lhe mandar fazer o contrário. E para Davi ele começou a ficar como se fosse uma teimosia, né, ele insistindo para que Urias fizesse isso, e isso então começou ali a aumentar o desejo dele de impor de alguma forma que aquilo tinha que acontecer. Notar, irmãos, aqui começa a ir aumentando a tensão de Davi para impor uma solução àquela causa, né, da forma como ele estava imaginando. E aquilo começou a ir cegando o pensamento dele. Já que ele estava vendo que não estava dando certo, ele teria que procurar uma outra forma, né? E principalmente buscar em Deus como resolver isso daí, mesmo que ele tenha errado, né? Mas ele não faz isso, ele começa a pensar meios, a mente dele começa a ficar cega. Ele tentava insistir. Aí ele pensa uma outra coisa. Bom, tudo bem. No versículo 12, então ele fala, então disse Davi a Urias, demora-te aqui comigo ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, ou seja, o dia que ele chegou e no dia seguinte. Versículo 13, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Notaram? Falou, vou dar uma bebedeira nesse homem aí, ele vai descer lá e vai se deitar com a sua mulher. Pois ele não fez isso também. Nem bêbado ele não foi, né? Deu errado de novo. Aí então nós vemos que Davi começa então a perder ali o discernimento. E no versículo 14 vem a ideia dele. Ele escreve uma carta a Joabe e a manda por mão de Urias. Olha que coisa que ele fez, né? Urias estava pensando que ele estava levando instruções, né, de guerra para Joabe. Na verdade, ele estava levando a sentença de morte dele. Escreveu na carta dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Aqui, irmãos, nós vamos ver essa atitude de Davi, cega, que começa depois a ter consequências. Quando eu leio isso, vem na minha mente que Joabe, quando vê aquilo, acredito que ele não acredita naquilo que está sendo dado de instrução. Por que mandaria, né, um valente dele morrer? Ou seja, uma atitude impensada. Né? Futuramente nós vemos então que Absalão, que é o filho de Davi, quando se rebela contra Davi, Joabe toma uma atitude e já elimina Absalão, sem esperar nenhuma atitude do rei. Ou seja, porque ele viu esse tipo de coisa. Esse pensamento parcial, né, que ele teve, de tomar uma atitude dessa natureza, né, totalmente errada. Mas ele tinha que obedecer. Né? Versículo 16, tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo
dos servos de Davi, e morreu também Urias. Então Joabe enviou notícias a saber, e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Versículo 19. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabis vós que haviam atirar do muro? De atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. O que ele estava dizendo aqui? Lembrando aqui desse Abimeleque, que foi até aquele que matou os irmãos para poder tomar o trono, quando ele cercou a cidade, ele chegou perto de uma torre, né? E todos estavam lá escondidos. E ele cometeu esse erro de se aproximar demais da torre. Então, uma mulher, né, pega uma pedra de moinho e joga lá de cima. E aquilo acerta a cabeça dele, racha o crânio dele, e ele pede depois para o servo dele matar ele, para que não ficasse, né, como se tivesse morrido por causa da mão ali de uma mulher, ou seja, uma falha, né, de estratégia de guerra. Então, o que Joabe estava fazendo? Quando ele mandou as notícias, pois eles tiveram baixas desnecessárias, eles tinham sitiado, a situação estava sob controle, mas ele teve que tomar essa atitude, ou seja, se aproximar demais, para facilitar aquilo que o rei queria, que era morrer Urias, só que nisso morreram outros homens também. Então, quando ele fosse dar essa notícia, se o rei se encolerizasse, mas por que você vai tomar uma atitude dessa, né? Você é uma pessoa tão experiente, né? Sabia que isso já aconteceu no passado com Abimeleque, vai se aproximar para ficar ao alcance dos flecheiros, enfim. Então, aconteceu isso, mas morreu também Urias. Era essa a resposta, ou seja, não era isso que o senhor queria? Amém, irmãos? Note que ele perdeu ali o respeito, né, do seu comandante, né, porque ele teve que tomar uma atitude, uma estratégia errada, foi mal avaliado, né, provavelmente outros pensaram: não, mas por que o Joabe mandou colocar nessa posição? Não é? Ou seja, morreu vários homens, uma situação sob controle, mas ele estava obedecendo o que o rei tinha mandado. Notaram? É terrível, né? A pessoa tem que receber uma instrução, fazer algo errado e sabe que não vai dar certo isso, que vai dar consequências, mas ele teve que fazer porque aquele que estava no comando, né, mandou fazer. É terrível. Então, ele se justifica dessa forma. E com isso, então, aconteceu o que ele queria, né? Acabou matando aqui a Urias. Versículo 24 vai falar, né? Então os flecheiros do alto do muro, né, atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora assim este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Ou seja, bom, já que está resolvida essa situação, aconteceu, morreu alguns, tudo bem, vamos intensificar e resolver esse assunto. Ou seja, para ele estava tudo resolvido. E aí, então, no versículo 26, ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio e tornou ela mulher dele. Ora, agora ela estava viúva, né? Tudo certo. Então, ele poderia se casar com ela. E ali parecia, então, que estava tudo resolvido, né? Naquele momento, parece que a mente de Davi ficou cauterizada. É isso que é estranho aqui, né? Porque ele é uma pessoa bastante sensível a todas as coisas, mas naquele momento parece que a solução tinha sido dada. Ele não pensou que Urias era um servo que ficou até na porta da casa dele, né, ali junto com os demais servos. Era uma pessoa fiel a ele, né? E ele tinha feito uma coisa dessa com o seu servo, para justificar ali uma atitude errada dele. No capítulo 12, nós vamos ver aqui a consequência, né? O Senhor enviou a Natã, que era o profeta, a Davi. E chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia um homem na cidade, aliás, havia numa cidade 2 homens, né, um rico e um pobre. Aqui, então, ele conta uma história, uma situação. Na verdade, quando ele começa a contar isso, nós devemos lembrar que o rei, ele era o responsável pelos julgamentos.
não é isso? O seu filho, posteriormente, apenas como exemplo, nós vamos ver Salomão julgando a causa de duas mulheres, não é isso? As duas reivindicavam que eram mãe de uma criança. E, sabiamente, nós conhecemos a história, Salomão julgou. Então, tem certas situações, certas causas que chegavam ao rei para que ele pudesse julgar. Então, Natã, ele propõe isso daí. Essa situação para ele resolver. Então, ele fala que havia dois homens, um rico e um pobre, quer dizer, um rico com muitos bens, com muito gado, enfim, e que tinha um homem pobre que só tinha ali uma cordeirinha, né? E já era da família, né, a cordeirinha, ou seja, não era só um animal, né, era um animal de estimação. E que chegando, então, um viajante, precisava ser servido alguma coisa para esse viajante, na casa do homem rico, ele tendo tantos, né, animais, ele vai lá, pega a cordeirinha, mata e prepara para esse viajante. E ele pergunta, então, né, qual seria, né, o desfecho, né, o que ele deveria fazer, então. Nós vemos que Davi, ali já tomado de ira, né, não, esse homem deveria morrer, né, e deveria ser restituído aí 4 vezes mais, ou seja, ele segue o código, né, realmente na lei dizia que deveria ser restituído. E aí, então, Natã fala para ele, essa pessoa é você. Difícil, né? Davi ali foi tomado, né, de assalto ali com aquela notícia, ou seja, ele mesmo estava sendo aqui julgado. Versículo 7. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Veja que aqui, Natã, né, está sendo boca de Deus para ele, né? E traz toda a história, resumidamente, da vida de Davi. Deite casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços. Ou seja, ele assumiu todo, né, o harém, enfim. Era costume naquela época, né? Se o rei assumiu a casa, né, nós devemos lembrar que aquelas mulheres estavam ali, elas não podiam voltar, né, o dote tinha sido pago, ou seja, ele teria que assumir. E é isso que ele fez. Ou seja, assumiu tudo aquilo que era de Saul. E também te dei, versículo 8, a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Difícil, né? Ali, olha, eu fico imaginando, Davi ouviu uma sentença ali terrível, né? Ou seja, se você quisesse mais coisas, eu teria dado, não precisava ter feito isso, né? Porque, versículo 9, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Eteu feriste a espada. Ou seja, estava sendo imputado a ele. Parecia que, como ele não tinha colocado as mãos diretamente na morte de Urias, né, aquilo foi mais fácil dele esquecer. Mas ele mandou fazer isso. Então, Deus estava colocando que isso tinha sido feito diretamente das mãos dele, não era a mão do inimigo que tinha feito, eram as mãos dele. Numa situação de guerra poderia ter acontecido isso. Mas ele que engendrou essa situação, senão Urias não teria morrido, porque a batalha estava sob controle. E a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar, com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Nós vamos ver que isso acaba depois acontecendo, através da vida do filho dele, que era Absalão. Ou seja, começaria ali, né, na sua própria descendência, desentendimentos, guerras, enfim, tudo isso em função dessa atitude dele. Agora o versículo 13, né, é o que realmente demonstra, né, que o caráter de Davi. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Já veio a resposta ali de imediato, né?
Então, observem que a primeira coisa que veio à mente aqui foi que ele, né, tomado desse susto, né, desse assalto, né, dessa palavra, ele pensou primeiramente em Deus. A preocupação maior dele aqui não foi das consequências. Afinal de contas, até o adultério, se fosse ver, naquela época, deveria ser punido com a morte, né? Nós devemos lembrar da lei de Moisés. E Deus garante para ele que ele não ia morrer. Então, essa não foi nem a preocupação dele. Foi que ele tinha pecado contra o Senhor. Então, foi a primeira coisa que veio no coração dele. Então, note o coração diferenciado que ele tinha. Um outro ponto também, Natã, que foi até bastante corajoso, porque não seria de se admirar que pessoas naquela época, principalmente um rei que tinha todo o poder na mão, mandava matar até o próprio profeta, se não falasse algo que não lhe era agradável, né? E Natã, e Davi não fez nada contra Natã. Respeitou aqui a palavra do Senhor. E então, por isso também que ele foi poupado. Não morreria, mas teria todas essas consequências, né? Mas posto que desse motivo, né, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E Natã foi embora. Ou seja, o que ele tinha feito não era só um problema de ter matado Urias, mas houve uma consequência disso. Né? Porque, já que eles tinham dominado, ou seja, o Senhor era com o povo de Israel, aquilo não era para ter acontecido, aquela derrota, né? Aquela baixa daqueles homens. E isso, então, também envergonhou, né, o exército do Senhor. Então, nisso também ele teve aqui uma punição. Ou seja, esse filho, né, que ele estava ali esperando, morreria. Então, nós vamos ver que aqui, a partir do versículo 16, Davi começa ali incessantemente a buscar o Senhor, né, fazendo um jejum, né, para que isso não acontecesse. Mas não adiantou, né, essa sentença realmente Deus cumpriu, e aquela criança, né, que ele ia ter ali com Batseba acabou morrendo. Nós vemos que ela nem recebe nome, né? Só fala que era uma criança e que acabou morrendo. E os servos de Davi ali se admiram, né? Porque assim que ele fica sabendo, ele viu os servos cochichando, todo mundo com medo de falar para ele que tinha morrido a criança, e ele percebendo, ele pergunta, a criança morreu? Sim, morreu. Ele cessa ali o jejum e acaba se alimentando, enfim, todo mundo ficou admirado, né? Porque pensava, será que não ia manter esse luto, né? Não. Ele disse, olha, enquanto a criança estava viva, eu ainda tinha esperança de que ela pudesse sobreviver e que o Senhor me atendesse. Mas agora que ela morreu, não tem mais o que eu possa fazer, né? Então, ele acaba ali cessando aquele jejum. Desposado, então, agora, né? Ou melhor, casado, então, agora com Batseba, nós vamos ver lá no versículo 24, que Davi, né, consola ela, né, que ela tinha perdido esse filho, né, e tem um relacionamento com ela, e teve, então, outro filho, que foi, então, o Salomão. O final do versículo 24 diz que o Senhor o amou. Né, nós sabemos aí da história de Salomão, né, o quanto ele foi reconhecido, né, e amado por Deus, pela sabedoria toda que ele recebeu. Versículo 25. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, ele chamou Jedidias, por amor ao Senhor. Ou seja, aqui ele já tem uma preocupação, né, de que Salomão crescesse com os princípios de Deus, né, já sendo cuidado ali por Natã, para que pudesse, então, já crescer orientado, né, nas coisas de Deus. Terminando aqui o capítulo 12, a partir do versículo 26, nós vamos ver aqui, entretanto, né, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Nós vemos que era aquela cidade lá que estava sitiada, que estava acontecendo toda aquela situação, né, que tinha morrido Urias, né, e ali, então, eles foram para o final, né, ou seja, conseguiram dominar totalmente. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse, pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ou seja, essa cidade, né, ela tinha uma importância muito grande, né, porque ela era bem servida de água. E era algo realmente bastante importante naquela época, que a cidade fosse bem suprida de água. Versículo 28. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu,
não se aclame sobre ela o meu nome. Ou seja, ele queria que Davi viesse para poder receber a honra, né, da tomada da cidade, afinal ele era o rei. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou. Nós vemos então, irmãos, olha, que se ele tivesse, né, tomado a atitude certa, né, não sabemos exatamente o porquê que ele não foi, mas se ele tivesse ficado à frente do povo, como agora ele teve que ir lá para poder realmente concluir, né, a vitória, nada daquilo teria acontecido, né? Foi justamente esse período aqui que ele ficou afastado, né, da batalha, foi que as coisas acabaram acontecendo, né? Às vezes nos parece que o inimigo pode nos atacar justamente naquele momento de descuido, né? Às vezes a gente está ali na batalha, acontecendo um monte de coisa difícil, e você está ali firme com Deus, né? Buscando em Deus para poder resolver os problemas, para poder ter vitória, né? E nada acontece, tá? Bem, está ligado com o Senhor. No momento do deslize, né, de estar tranquilo, de estar com a mente desocupada, né, é que às vezes o inimigo acaba fazendo aqui alguma proposta. Nós vemos que Davi foi justamente cair na situação que estaria mais tranquilo, né? Não estava lá no meio de uma batalha, né? Estava justamente com a cabeça mais tranquila. Foi justamente aí que acabou acontecendo todo esse problema com ele. E aqui então nós vemos que ele volta para a batalha e acaba vencendo Rabá definitivamente. Versículo 31 termina assim. Versículo 30, né? Tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posto na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo, aumentando ainda mais, né, o seu poder. Trazendo o povo que lhe havia nela, fê-lo passar a serras, a picaretas e a machados de ferro e em fornos de tijolos, ou seja, fez eles, né, ali escravos, né? E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém, né? Ou seja, mostra aqui mais ainda o domínio que ele foi alcançando. Então, Davi, nós vemos que foi um homem que realmente teve muito prestígio, né? Naquela época em que o sonho, né, dos reis eram alcançar outros territórios. Por isso que havia muito, naquela época, reis, né, que iam se formando com cavalarias, justamente para poder se deslocar para outras regiões. O exército de Israel não tinha essa característica de ter. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, não multiplique-se os seus cavalos, né? Foi essa orientação que foi dada para o rei. Porque não era o objetivo do povo de Israel ir aumentando o seu domínio. O objetivo era tomar a terra de Israel, eliminar os inimigos, não é isso? Não se misturar também com os inimigos, porque era a terra que o Senhor tinha prometido a Abraão, não é? Mas aqui nós vemos Davi expandindo justamente porque esses povos começaram a ser inimigos. Nós devemos ver que foi os filhos de Amon que iniciaram a guerra contra o povo de Israel, não é isso? Por causa daquele incidente que nós acabamos de mencionar. Por esse motivo, então, ele acabou guerreando contra essas cidades e tomando elas, expandindo, então, o seu reino, né? Mas não era esse o objetivo inicial. Com isso, nós vemos que Deus fez com que o nome de Davi fosse sendo engrandecido e, consequentemente, o nome do Senhor também. Por isso que o Senhor é chamado Senhor dos Exércitos, né? Porque os exércitos iam sendo tomados, né? Davi foi ampliando, né, o seu poder, mostrando realmente que o poder de Deus. Numa época em que as pessoas, os reis, acreditavam, né, que as vitórias deles eram conseguidas porque o Deus deles era um Deus poderoso, né? Hoje nós vemos que quando há uma guerra, né, eles confiam mesmo no poder militar, né, e assim é dado a vitória pela estratégia, enfim, tudo mais, né? Naquela época não era só isso que contava. Eles contavam com os seus deuses. Nós vemos os casos, por exemplo, dos filisteus, né, quando eles fugiram, foram largando os ídolos deles para trás. Ou seja, estavam levando consigo. Eles entendiam que os ídolos é que davam a vitória. Davi, fazendo dessa forma, o nome do Senhor foi sendo levado a outras nações, né? Quão grande e poderoso é o Senhor, né? Que é o Deus do povo de Israel, que é onde eles chegam, eles conseguem dominar. Então, Davi não só conseguia vitórias para si mesmo, né? Como também engrandecia o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, aqui nós terminamos, né, a terceira parte aqui. E na próxima aula, então, em maio, nós estaremos estudando a partir
do capítulo 13. Amém? Que Deus abençoe a todos. Palavra com o pastor. Vamos colocar-nos em pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma aula abençoadora, esclarecedora, né? Conhecimento para todos nós. Amanhã, quarta-feira, nós temos a nossa noite da bênção. Amém? Deus tem nos dado direção, estamos trabalhando, né, no sentido de orar com imposição de mãos, em favor das pessoas, recomendando às pessoas que queiram trazer uma peça de roupa, um documento, a fotografia de alguém, enfim. Tenho certeza que será uma grande bênção. E na semana que vem, terça-feira da semana que vem, sendo a última terça-feira do mês, né, nós, esse mês, vamos fazer o culto da gratidão. Tenho certeza também que vai ser algo assim tremendo. Vários irmãos têm nos procurado, já querendo dar o testemunho. Então, com certeza vai ser uma noite maravilhosa também na próxima terça-feira, e depois nós retomamos em maio para encerrarmos o segundo livro do profeta Samuel. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, te damos graças por este tempo juntos na tua casa de oração, ó Deus, aprendendo mais acerca da tua palavra. Obrigado, Deus, por cada irmão, cada irmã que se fez presente. Mais uma vez, rogamos por aqueles que por alguma razão não puderam estar aqui. Pedimos ao Pai que nos dê uma noite de descanso e paz, um sono restaurador, que tenhamos, ó Deus, um dia de quarta-feira abençoado por Ti, e que possamos retornar aqui, ó Deus, na noite de amanhã, para estarmos também cultuando e adorando o Teu nome. Seja com cada um de nós, os Teus filhos, Senhor, segundo o Teu amor e graça, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que a paz seja convosco.